Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, graça e paz. Como é bom saber que nós estamos juntos em mais uma manhã, agradecendo a Deus pela noite que Ele nos concedeu, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. É muito bom saber que eu posso contar com a sua companhia todas as manhãs para juntos nos alimentarmos com esse devocional diário, esse devocional que nos alimenta, nos dá uma porção de alimento. É muito bom saber que você está aqui. Muito obrigado por você ser inscrita nesse canal. E se você ainda não se inscreveu, você é meu convidado, minha convidada. E te convido também a deixar seu gostei. Vai logo deixando seu gostei aí. É muito bom para o canal. É bom para que o YouTube mande para outras pessoas, certo? E se você tiver um comentário, um pedido de oração para fazer, um comentário, um testemunho a dar, pode colocar aí nos comentários. É muito bom saber que você está aqui participando comigo. Nós vamos hoje nos alimentar com uma porção conhecida como é a Bíblia, a Palavra de Deus. No livro de Segundo livro de Reis. Capítulo de número 5, tem uma história conhecidíssima aí. Mas eu quero dizer que existem pessoas na nossa vida, existem pessoas no mundo que são escolhidas para fazerem a diferença. E talvez você já tenha parado e pensado assim, poxa, fulano, ela sempre faz o bem para alguém, ela sempre está ali na hora certa, no momento certo. Pessoas que fazem a diferença. E quem sabe você não é uma dessas pessoas que faz diferença na vida de outras pessoas. Quantas vezes você já ouviu pessoas agradecendo a você por você ter ajudado, por você ter dado um abraço, por você ter mandado uma mensagem, por você ter compartilhado uma palavra? Isso é agradecimento. Nós já falamos aqui no início da semana sobre agradecer, né? Nós falamos aqui no finalzinho do ano de 2023 sobre agradecer. E existem pessoas que são escolhidas por Deus para fazerem diferença em momentos que muitas vezes são momentos difíceis para aquelas pessoas. Mas eu creio que o Senhor nos colocou como canal de bênção na vida de muitas pessoas. E eu sei que você é assim também. E como é maravilhoso saber que eu posso contar com você. Porque eu sei que você sabe que eu estou orando por você e que você também está orando por mim. Então vamos fazer uma troca de oração. Vamos lá? Eu oro por você e você ora por mim. Certo? Então olha só. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, alguns versículos, e você vai ver que você já conhece essa história. Mas não tenha pressa não, tenha calma, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. E Naamã, conhece ele, né? Já ouviu falar? Pois é ele mesmo, vamos lá. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Olhe que coisa maravilhosa. Aqui está até o versículo 4 desse capítulo 5. Olha que coisa interessante. Quem era esse homem? Nome dele, Naamã. Quem era essa menina? Nome da menina, não tem. Quem era esse homem que ela estava se referindo? Eliseu, o profeta de Deus. Olha só, a menina que é usada por Deus, não é dito o nome dela. Aí você diz, deveria ser dito. O importante aqui é o milagre. Olha o que é que essa menina... Quem é esse Naamã? Naamã era gente grande, chefe do exército do rei da Síria. A menina tinha sido levada cativa e deixada para morar, para ajudar a mulher de Naamã. Mas o interessante, eu já falei, talvez eu já tenha até falado aqui, que essa menina, ela era
ela tinha sido levada presa, era uma menina e que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha só, ela fica a serviço dessa mulher de Naamã e ela certamente ela faz, apesar de ser uma menina que estava presa, fora da sua família, longe da sua cidade, longe da sua terra, mas ela se posiciona, ela continua sendo a mesma menina que ela havia sido criada lá. Ela tem princípios e uma coisa interessante é que ela escuta, ela enxerga, ela sabe fazer as coisas, ela sabe se portar. E isso é maravilhoso. E essa menina, ela é colocada ali para fazer a diferença. E como ela faz a diferença? Interessante que este homem aqui, esse chefe do exército do rei da Síria, que era um varão, homem valoroso, porém, tinha um porém na vida dele. Qual é o porém da sua vida? Quantos poréns aparecem na nossa vida? Fulano é muito rico, porém... Fulano é muito bondoso, porém... Fulano é prestativo, porém... E aqui está um homem que tem um porém na vida dele. E o porém na vida desse homem chamado Naamã, que é grande no exército, era um porém difícil para ele. Por quê? Porque ele era leproso. Pelo certo, ele teria que estar afastado, mas ele era gente grande. Ele conseguiu ficar ali, escondendo a sua doença, talvez. E aí, nessa casa tem uma menina cativa, presa, mas uma menina que sabia se portar. O importante de sabermos nos portar em qualquer lugar em que estamos. Por quê? Porque nós temos um testemunho a dar. Então, que essa manhã é uma manhã de posicionamento. Talvez você diga, mas você não sabe o que eu estou passando. Não sei, nem você. Mas há um Deus que vela por nós. Há um Deus que nos coloca em lugares e em situações para fazermos a diferença. E essa menina, que a Bíblia não diz o nome dela, ela vai fazer a diferença. E ela diz assim, e disse esta a sua senhora. Interessante que essa menina, ela sabe se portar tão bem, que ela não se dirige a Naamã. Ela se dirige à sua senhora. Por quê? Porque ela trabalhava com ela. E ela via como essa senhora também tratava bem a ela, com certeza. E ela já tinha feito amizade, ela estava ali trabalhando, exercendo a sua função. Mas ela conhecia alguém que podia fazer o bem para ele. E ela podia ter dito, bom, eu estou presa aqui, eu não quero nem saber. Quantas vezes nós fazemos isso, não é? Não é comigo, problema seu. Não, essa menina, ela faz a diferença. Ela diz a senhora dela, versículo 3, e disse esta a sua senhora, tomara, olha o que ela diz, olha que coisa despretensiosa. Ela diz assim, tomara que o meu senhor, quer dizer, o seu marido, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Interessante que ela não diz aqui o nome do profeta, mas Naamã escuta aquilo e ele vai logo ao seu superior e conta a história. E o seu superior, porque gostava muito dele, certamente, dá ordem, pode ir. E ele vai na presença de quem? O versículo de número 8 desse capítulo 5 aqui, que nós estamos nos alimentando nessa manhã maravilhosa, diz assim, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Por quê? Porque Naamã se dirigiu ao rei. Quando o rei viu, disse, é cilada, vai acabar comigo. E Eliseu soube, disse, deixa vir aqui a mim. Mas a menina havia falado do rei? Não. A menina havia falado que se o seu patrão, o seu senhor, estivesse diante do profeta de Deus, do homem de Deus, ele daria um jeito. Então, ele foi, na autoridade maior, foi. Mas o pobre do rei, o rei, ouvindo, rasgou as suas vestes. Aquilo parecia uma cilada. Mas Eliseu ficou sabendo. Mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Presta atenção, pera um pouquinho, tem calma. Deixa ele vir ter comigo e ele vai saber que há profeta em Israel. E aí a Bíblia diz que Naamã foi. Quando chegou lá, Eliseu
Naamã para na porta da casa de Eliseu e acontece uma coisa interessante. Eliseu não levanta para ir falar com Naamã. Ele não é grande? É, mas maior é o Deus que Eliseu serve. E Eliseu manda um mensageiro dizer a ele, diz, olha, desce lá e se banha 7 vezes nas águas do rio do Jordão. E Naamã fica revoltado. Por que eu? Logo eu vou num rio sujo? Ah, tem rio mais limpo lá onde eu moro, mas ele não te curou. Mas sempre, o bom é que sempre aparece alguém que ameniza, diz, mas você já está aqui, o que custa? E a Bíblia diz, quando você lê esse capítulo 5 de 2 Reis, você vai ver que Naamã resolve mergulhar. E o interessante que eu acho é que a menina falou isso e a menina ficou lá. A menina não vai mais dizer, eu mandei bater no peito eu que fiz. Não é esse o propósito. O propósito dela era divulgar o Deus que ela servia. O profeta podia fazer isso, porque ela sabia que aquele profeta era um homem de Deus sincero. E a Bíblia diz, quando você lê o capítulo 5, você vai ver que ele se refere aos rios de Damasco, né? Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel. E aí? Mas não curou você? Não importa. Talvez você tenha ouvido alguém dizer assim, olha, chega e bebe um copo com água, que você vai ficar curada. Não vou beber água porque a água não vai me curar. É a tua fé, criatura. É a tua fé. O Senhor está falando com você no dia de hoje. É a tua fé. Coloca a tua fé em ação. Não se importe com o que vão dizer de você. Você precisa da sua cura e o Senhor quer te dar neste dia. Olha o que acontece com Naamã. A Bíblia diz que ele resolve mergulhar, mergulha. A primeira não acontece nada, a segunda não acontece nada, a terceira não acontece nada. Quando ele chega na última, que ele levanta, a pele dele está como de bebê. E ele mas olha o interessante, ele volta ao profeta e quer pagar. O profeta diz, nada disso. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele volta para agradecer. O importante aqui, a palavra que o Senhor nos dá nessa manhã, é que foi uma menina, um homem chamado Naamã e um profeta chamado Eliseu. Mas o interessante aqui é que a menina fez a diferença, foi usada para fazer a diferença. Então que nessa manhã nós sejamos canal de bênção na vida de alguém, seja usado como o diferencial na vida de alguém. O Senhor Jesus quer te usar nessa manhã, quer te dar bênção nessa manhã, quer que você seja canal de bênção na vida de mais alguém. Ore por alguém, mande esse vídeo para mais alguém. Tem alguém precisando ouvir essa palavra, porque tem alguém precisando receber a cura divina no dia de hoje. Creia no Senhor Jesus, Ele é o mesmo que curou Naamã, é o mesmo que usou o profeta Eliseu, é o mesmo que usou aquela menina que não tem nome, que era cativa, mas que fez a grande diferença na vida daquela família. Deus continue te abençoando, beijo no seu coração. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. E não esquece de deixar o seu joinha e mandar esse vídeo para mais alguém. Deus continue te abençoando. A nossa leitura no dia de hoje foi 2 Reis, capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo de número 13. Para a glória de Deus. Deus te abençoe. Faça diferença na vida de mais alguém.